de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Eu trago uma palavra doutrinária hoje para a igreja. Nos domingos de manhã nós procuramos trazer uma palavra doutrinária de ensino para a igreja. E domingo à noite nós consideramos que temos mais visitantes, trazemos uma palavra mais geral. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Estou sem retorno, Denis. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Assim diz a palavra: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Achou aí? Eu exorto solenemente, versículo 2, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Doutrina significa baseamento na palavra de Deus. Pois virá o tempo, versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Diga aí para quem está ao seu lado: seja moderado em tudo. Seja equilibrado, tenha bom senso, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Essa foi a instrução, parte da instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, e é parte da instrução de Deus para nós esta manhã. Vamos orar para estudarmos esse texto? Feche os seus olhos. Senhor, obrigado porque estamos aqui diante da Tua palavra. Obrigado porque temos a Tua palavra como referência, como doutrina, como sã doutrina. Obrigado, Senhor, porque procuramos ser equilibrados, sermos em tudo moderados. Obrigado, Senhor, porque temos nos esforçado para vivermos um evangelho vivo, um evangelho eficiente, um evangelho honesto, um evangelho autêntico, um evangelho real. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos assim. Se há em nós, Senhor, a começar de mim, se há em nós algum desvio, que o Senhor possa nos exortar e nos mostrar o caminho correto. Porque nós queremos agradar ao nosso Rei, agradar ao nosso Senhor. Nós te pedimos as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém, amém. Amém, irmãos. Nós vivemos num tempo em que a capacidade de ouvir é rara. Não sei se você já percebeu, mas não há mais diálogo. Ou há uma dificuldade muito grande de se estabelecer o diálogo. Em todas as esferas. O patrão não quer mais ouvir o empregado, mas o empregado também não quer mais ouvir o patrão. Em casa, o marido não quer ouvir a esposa, e a esposa também já não está cansada de ouvir o marido. Ela não tem mais paciência, argumentos para estabelecer um diálogo. Em casa também, os filhos, na sua grande maioria, espero que alguns jovens aqui, ou que os nossos jovens na totalidade não, mas os filhos na grande maioria não querem mais ouvir os pais. E os pais também, na sua boa parte, não têm mais paciência para ouvir os filhos. Nós vivemos numa sociedade que não quer ouvir, que quer ouvir só aquilo que gosta, que quer ouvir só aquilo que ela mesma aceita, que quer ouvir aquilo que só ela mesma se agrada,
que quer ouvir aquilo que ela pensa. É difícil você hoje encontrar um debate, uma troca de ideias, um diálogo, aonde um discorde do outro, mas respeite o pensamento do outro. Como é saudável, como é filosófico, como é sociológico. É preciso que as discordâncias existam, mas que se respeite as discordâncias. Irmãos, eu tenho nítida noção de que nossa igreja tem 250 membros, mais ou menos, mas que entre nós, 250 pessoas, tem muitas discordâncias, muitas diferenças. Muitas. E graças a Deus por isso, que Deus não nos fez robôs, robotizados, todos iguais. Nós pensamos, nós somos seres inteligentes. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e uma parte da sua imagem é a nossa inteligência. E se você é inteligente, diga um amém aí. Amém. Ser inteligente significa avaliar, ter capacidade de avaliar, capacidade de escolher, capacidade de decidir, capacidade de uma autocrítica, capacidade de crítica em relação ao que você vê, ouve. As pessoas têm ouvidos, mas têm dificuldades para ouvir. Nunca a igreja foi tão grande, mas nunca teve uma qualidade tão baixa. Estou falando da igreja no Brasil. A igreja em alguns países da Europa está diminuindo assustadoramente. Algumas catedrais com centenas de anos estão fechando, estão sendo vendidas. As catedrais que mantêm uma sã doutrina, as igrejas tradicionais que mantêm uma doutrina séria, firme, lógica, estão fechando. Na igreja do Brasil, na minha opinião, na minha singela opinião como observador, nós temos um crescimento evangélico, entre aspas. Mas quem está crescendo realmente são as seitas neopentecostais. As igrejas que pegam a sã doutrina crescem como a nossa cresce, mas cresce com muita dificuldade. Cresce muito devagarzinho. Só que as igrejas neopentecostais, elas não têm membresia, elas têm público. E uma igreja que prega a sã doutrina, ela faz discípulos, ela não precisa de público. Nós estamos aqui para fazer discípulos. E se você é um discípulo de Jesus, digam glória a Deus aí, meus amados. Nós não queremos fazer discípulos do Antônio, nem do Gilmar, nem do Anderson. Nós queremos fazer discípulos de Jesus. Ao passo que algumas igrejas neopentecostais querem fazer discípulos do líder. Nem só igrejas neopentecostais. Eu vou citar aqui outras frontes do que não é sã doutrina. Essa ligação de ouvir, essa dificuldade para ouvir, se coloca também em ouvir a sã doutrina. Em ouvir aquilo que Deus nos coloca como imperativo, como ordem, como necessidade de cumprir. A verdade, irmãos, é que o fogo de Deus no domingo, hoje de manhã, aqui no louvor, o fogo desceu. Você percebeu isso? Amém? O fogo desceu. Tomara que na mensagem também agora o fogo desça. Amém? Mas esse fogo precisa permanecer não só no domingo, precisa permanecer na segunda, precisa permanecer na terça, precisa permanecer na quarta, precisa permanecer na quinta, precisa permanecer na sexta, precisa permanecer no sábado, para domingo que vem você chegar aqui cheio de fogo de Deus. Não pode ser um fogo extraordinário, um fogo estranho. Se Deus é Deus só de quintas e domingos, nós estamos perdidos. Se você tem um Deus que você só busca nas quintas e nos domingos, você está perdido. Você está fora da vontade de Deus. Você está fora daquilo que Deus tem para você. Você está muito aquém da plenitude da manifestação de Deus, daquilo que Ele tem para você. Há uma pressão social,
há uma pressão, não na nossa igreja, eu não sinto essa pressão, graças a Deus, porque nós sempre definimos muito bem aqui o que nós temos, o que nós propomos e o que nós pregamos. Desde o primeiro dia, lá no salão de festas, nós mostramos que temos uma teologia firme e que essa teologia firme não é negociável. Você daqui a 10 anos vai me ouvir pregar na mesma base escriturística, no mesmo pensamento escriturístico. Nós não corremos o risco de você chegar aqui domingo e eu ter tido uma experiência sobrenatural e nós começarmos a fazer o cai-cai, ou começarmos a fazer o reteté, ou o repleplé. Tem 2 sinônimos. Não corre o risco de domingo que vem nós virarmos da teologia da prosperidade, ou da teologia relacional, que eu vou falar um pouco hoje também, porque pouca gente aqui sabe o que é isso, mas ela existe. Nós não corremos esse risco. Por quê, amados? Porque estamos firmados na sã doutrina. Nós não estamos firmados na doutrina de homens, mas nós estamos firmados na sã doutrina. E se isso te agrada, erga a sua mão e dê um glória a Deus por causa disso. Você está numa igreja firme nos seus fundamentos. Nós não negociamos os nossos fundamentos. Eu quero ler com você Gálatas capítulo 1, versículo 6. Porque há uma pressão aí fora. Há pessoas até que mudam de igreja para igreja, de uma igreja para outra igreja, por causa dessa pressão. Que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, avisou que iria acontecer. E eu vou pregar, outro dia eu vou pregar sobre esse texto. Hoje eu vou usar só como ilustração, mas outro dia eu vou usar esse texto. Esse texto é muito rico. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Paulo está dizendo de uma mudança de comportamento da igreja da Galácia. E ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Ponto. Olhe para mim aqui. Esse texto de Paulo nos mostra que existe um outro evangelho. Esse texto de Paulo nos mostra que existe um, entre aspas, outro Jesus. Um Jesus com G, Z e Z. G-E-Z-U-Z. Um Jesus genérico. Um Jesus que não é o Salvador. Um Jesus que não morreu na cruz. Um Jesus que parece mais o mágico da lâmpada, o gênio da lâmpada. Um Jesus que aparece e faz todas as nossas vontades. Um Jesus que aparece e está pronto para atender os nossos pedidos. Um Jesus manipulado pelo ser humano. E Paulo está dizendo aqui: eu me admiro de você ter passado de um evangelho sólido para um evangelho desse tipo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Irmãos, ouçam, há por aí um evangelho que não é evangelho. Por mais que seja desconfortável para nós admitirmos que algumas pregações em nome de Deus não fazem parte do evangelho legítimo, e sim fazem parte do outro evangelho, é a realidade. Há por aí um evangelho que é o outro evangelho e que não é o evangelho com letra E maiúscula. Não faz parte dos ensinos de Jesus. Não faz parte dos ensinos dos apóstolos. Não faz parte dos ensinos dos mártires. Não faz parte dos ensinos dos pais da igreja. Não faz parte dos ensinos do Espírito Santo. Faz parte dos ensinos dos humanos. Faz parte dos ensinos de homens cobiçosos. De homens cobiçosos de vanglória, de dinheiro, de riqueza, de prestígio, de tudo, menos de desejo de servir a Deus com integridade e com integralidade. Vamos continuar no versículo 7 de Gálatas 1, que na realidade não é evangelho. O que ocorre
é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o Evangelho de Jesus. Olhe só, como na época de Paulo, isso aqui foi escrito no ano 60, 65, 70 no máximo. Como já no ano 70 depois de Cristo, 30, 40 anos após a morte e ressurreição de Jesus, como já havia isso, como já havia uma nova pregação querendo perverter o evangelho original. E Paulo chamando a atenção, 8, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, prega um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em outras versões, seja anátema, seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora eu repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, que seja amaldiçoado. Versículo 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Meu irmão e minha irmã, eu quero ser um servo de Cristo, e se você também quer ser um servo de Cristo, erga a sua mão direita e dê aí um glória a Deus, e dê uma salva de palmas a Cristo, que é o Senhor das nossas vidas. Nós queremos ser servo de Cristo, Jesus, o Senhor. É preciso, portanto, observar para rejeitar um outro evangelho. Ele existe. Não adianta negá-lo. Nem todo mundo que fala de Deus é de Deus. Osama Bin Laden matava em nome de Deus. Um monte de discípulos dele mata em nome de Deus. A jihad, a guerra santa, em nome de Alá, que a tradução é Deus, mas Alá não é o nosso Deus. Mas eles matam em nome de Deus. Esse aí é outro evangelho. Não é o evangelho do Senhor. As pessoas estão em busca, não do que ouvem, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo... E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir a palavra do Antônio, mas a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas as pessoas hoje em dia não querem mais ouvir a palavra de Deus. As pessoas querem ver. As pessoas querem ver. As pessoas querem ver algo que as emocione. As pessoas querem ver algo que as convença. Você já percebeu que a maioria dos programas televisivos ditos evangélicos dá ênfase nos testemunhos? Porque ver emociona, empolga, parece dar credibilidade, mas a Bíblia está falando aqui hoje, para você e para mim, em Gálatas, em 2 Timóteo capítulo 4, que aquilo que tem que impulsionar a nossa vida cristã não é o que a gente vê. A gente não pode andar por vistas, mas nós temos que andar por fé. Ainda que a figueira não floresça, eu servirei o Senhor. Ainda que a oliveira não dê o seu fruto, eu servirei o Senhor. Ainda que os meus olhos não vejam nada de bom, eu servirei o Senhor. Nós não temos que andar por vistas, irmãos. Se nós andarmos por vistas, nós vamos procurar só aquilo que nos arrepia. Você hoje cantou músicas ao Senhor e certamente você foi impactado. Tem que ser muito frio para não ser impactado pelo louvor desta manhã. Se você não foi impactado, então precisa se examinar. Tem que ser muito frio. Mas é porque os louvores cantados são louvores da palavra. São louvores baseados na palavra. Existe uma seita chamada Crescendo em Gracia, do apóstolo José Luiz de Jesus, que está usando a marca do 666 na mão, e que diz que o mundo vai terminar agora dia 30 de junho.
Eles dizem tudo isso. Que as músicas cantadas lá no centro educativo, como eles chamam a igreja, eles não chamam igreja de igreja, chamam de centro educativo. As músicas lá cantadas são de exaltação ao homem José Luiz de Jesus, porque eles creem que esse homem é a reencarnação de Jesus. Para você ver a salada que eles fazem. Essa salada não é nada agradável. E dá obesidade mórbida. Esse é um outro evangelho. Existem vários outros evangelhos. Esse é um evangelho que você olha assim e na hora você detecta que é outro evangelho. Mas tem alguns outros evangelhos que são bem mais sutis e que entram assim de lado. Mas numa igreja saudável, o outro Jesus, o outro evangelho não entra. Amém? É o outro Jesus. O Jesus que morreu na cruz tem toda a liberdade de entrar. Mas o Jesus falsificado não entra. E não entrará jamais o outro evangelho. Porque nós fomos chamados a viver o evangelho em plenitude. E se você é um desses, digam glória a Deus aí, meu irmão. Aonde é pregada a palavra, não há espaço para o outro evangelho. Outro dia, conversando com um amigo meu, ele estava dizendo que certa vez ele foi pregar numa igreja e que o pastor, depois, tentando ofendê-lo, disse que tinha recebido muitas reclamações da pregação dele. Aí ele me falou, e com toda a verdade, ele me falou que disse ao pastor: pastor, é porque a igreja não está acostumada a ouvir a palavra. E quando ouve a palavra, estranha. Tem gente, irmãos, que não está acostumada a ouvir uma mensagem, uma pregação, e que quando ouve uma mensagem, uma pregação, estranha. Porque hoje, as pregações ditas modernas, são aquelas que saciam o estômago, saciam a barriga, saciam o ventre, daqueles que querem ouvir bênçãos. Mas o evangelho não é só de bênçãos. Paulo, por exemplo, ao escrever essa segunda carta, estava preso. E logo depois ele foi morto, decapitado. Morreu sozinho. Fez uma legião de discípulos. Fez 4 viagens missionárias. Pregou muito. Foi o que abriu mais igrejas. Foi o que mais viajou pregando o evangelho entre os apóstolos. Mas ele morreu sozinho. E morreu decapitado. O evangelho é honesto. O evangelho mostra o lado bom, mas o evangelho também mostra o lado ruim. Não seja daqueles que querem ver e que querem sentir, seja daqueles que ouvem e creem. Quem quer ver e sentir é crente Tomé. Quem quer ver e quer sentir é crente Tomé e entra pelas portas do outro evangelho. Mas o crente fiel a Deus, ele ouve, crê e pratica a palavra de Deus e vê a glória de Deus manifesta na sua vida depois de cumprir a fé. Esse é o crente fiel a Deus. Esse é o crente do evangelho legítimo. O problema, amados, é que os crentes, as pessoas, dão ouvidos à coisa errada, veem as coisas erradas. Em Apocalipse está registrado 13 vezes: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. 13 vezes. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo, que inspirou João a escrever Apocalipse, sabia que nos tempos do fim, a igreja teria dificuldade para ouvir. Aquele que ainda tem ouvidos para ouvir, aquele que ainda deseja participar de uma classe de batismo, aquele que ainda deseja vir para a escola dominical 8h30 da manhã, aquele que ainda deseja vir para a reunião de oração 8 horas no sábado,
aquele que ainda deseja ir para o Parque União às 7h30 da noite de uma quarta-feira, dê ouvidos ao Espírito Santo. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. 2 Timóteo foi escrita por 3 motivos. O primeiro motivo era a necessidade de combater heresias. Timóteo era discípulo de Paulo e era um novo pastor, era um pastor novo, que estava cuidando do rebanho que Paulo começou. E Paulo estava orientando seu filho na fé, o seu discípulo. E Paulo estava então cuidando de Timóteo, porque havia na igreja já infiltrada no ano 60, talvez até um pouquinho menos, 2 tipos de heresias. As heresias judaico-cristãs, ou seja, puxar manifestações, puxar práticas judaicas para dentro da igreja cristã, coisa que se vê muito hoje. Bandeira de Israel, chofar, aquele candelabro com 9 chamas, cantar o hino de Israel. Amados, a bandeira, entenda isso, já falei isso aqui uma vez, entenda isso, a bandeira de Israel representa os israelitas e não os judeus. Quem nasce em Israel não é judeu, é israelita. Assim como quem nasce no Brasil é brasileiro. Dentre o povo israelense, que nasce em Israel, existe 1/3 de judeus, 1/3 de muçulmanos e 1/3 de cristãos. Nem todo mundo que mora em Israel é judeu. Pelo contrário, se fosse assim, era uma maravilha. Mas os muçulmanos estão na parte alta de Jerusalém, tacando pedra nos judeus que estão no Muro das Lamentações. No primeiro século, havia heresias infiltradas dos judeus dentro do cristianismo. E Paulo chama a atenção de Timóteo, dizendo assim: não permita que heresias entrem. Às vezes você pode achar o seu pastor, esse gordinho que vos fala, um pouco chato. E quer saber? Eu sou mesmo. Eu sou chato com as coisas que eu ofereço à igreja. E tenho que ser criterioso mesmo. Você não ouve um cantor gospel cantar aqui, e isso não é divulgado, porque o mais barato que um cantor gospel cobra é R$1.000. E se o culto começa às 6h30, o cantor gospel chega às 7, 7h15, canta 3, 4 músicas, botando playback e fazendo assim, ó, para que você cante. Vamos lá, pessoal. Ele poupa a sua voz ainda por cima. E aí o povo fica, êêêê! Aí o cantor gospel terminou de cantar 3 ou 4 músicas, quis o pagamento antecipado em dinheiro. É assim que funciona. E depois de cantar 3, 4 músicas, ele pega o CD ali com o Denis e vai embora. Nem fica para cultuar o Senhor. Eu não quero esse tipo de gente aqui. Na igreja não é lugar de artista. Na igreja é lugar de servo de Deus. Tem algum servo de Deus? Diga um aleluia aqui. Ah, pastor, por que você não chama o pastor fulano de tal? Não chama, irmão, porque ele cobra R$3.000 para trazer a palavra de Deus. R$5.000. R$10.000. Tem pastor que cobra R$15.000. Canalha. É canalha. É outro evangelho. Não é o evangelho que eu creio. A Bíblia diz que o que de graça recebestes, de graça dai. Para mim, é uma honra estar aqui no púlpito e você está aí me ouvindo.
Eu sei que para o pastor Gilmar, para o pastor Anderson, para a Jô, que pregou aqui na quinta-feira, eu sei que para todos os que ocupam essa tribuna aqui, é uma honra. E Deus nos deu a bênção de termos aqui na igreja mais de 8 pregadores, além dos pastores. E isso é obra de Deus, e eu louvo ao Senhor por causa disso. Nós não precisamos de mercenários da fé. Nós não precisamos de mercenários da fé. Nós não precisamos de outro evangelho. Uma vez teve um pastor aqui, não sei se você lembra, num culto de manhã, que ele veio, deixei ele dar uma saudação à igreja, coisa que não era o meu costume, e ele falou que prometeu que viria um outro dia, mas ele não veio. Sabe por que ele não veio, irmãos? Porque não tinha dinheiro. Porque a proposta era não pagar, porque eu não pago. A pastora Carla Regina veio aqui pregar para as mulheres de graça. Todos os pastores que vêm aqui pregar de fora, eles vêm de graça. O pastor Paulo Runsberg, veio aqui pregar de graça. Agora, a todos esses homens, e os pastores são testemunhas minhas, e a Renata é minha testemunha em relação à pastora Carla Cristina, que o pastor Gilmar já viu o DVD dela 300 vezes. Todos eles recebem uma oferta da igreja, porque isso é justo. Nós ofertarmos, nós oferecermos algo no ministério, investirmos no ministério deles, abençoarmos eles, porque até aí nós vamos estar sendo abençoados. Nenhum deles saiu daqui de mão vazia, financeiramente falando, mas com nenhum deles eu aceito que me cobrem 10 reais. Nenhum pode ser o mais famoso, pode ser o cara que está na mídia, pode ser o cara que vai encher a igreja de pessoas curiosas, mas eu não pago. Vai trazer heresias. Qual, pastor? A heresia de se pagar para ouvir o evangelho. Já, pode escrever o que eu estou falando, hein? Pode escrever o que eu estou falando. No mínimo, no máximo daqui a 5 anos, a igreja para tocar as músicas da MK vai ter que pagar royalties. Já, hein? Está demorando isso. Eu não sei se você sabe, mas se um evento tocar uma música do Roberto Carlos, tem que pagar direitos autorais ao Roberto Carlos. Já, esses artistas gospels, eu estou falando plural errado de propósito, esses artistas gospels, eles são tão cobiçosos que vão começar a cobrar de igrejas, para poder tocar na hora do louvor. Mas aí Deus vai nos dar canções para nós cantarmos. E uma outra heresia que estava aparecendo na época era o gnosticismo. O gnosticismo, ele dava valor ao saber. Ele dava valor ao saber e dizia que o saber era místico. Então o gnosticismo, ele elegia homens que estavam sobre outros homens. Homens que tinham as respostas. Homens que cultuavam o saber. E hoje não é diferente. Hoje nós temos uma igreja impregnada, igreja brasileira, impregnada de práticas místicas judaicas, e uma igreja impregnada de homens que detêm o saber de como você ser curado, de como você ser rico. Se você encostar neles, você vai ser curado. Se você pegar o suor deles, você vai ser transformado, você vai ser liberto. Se você beber a água do garrafão que eles consagram, a sua prisão de ventre vai acabar. É ridículo, mas isso está acontecendo. Pessoas que trazem para si uma qualidade messiânica. O Messias, o Redentor, o Redimidor. Mas eu quero lembrar você, amados, que o nosso Messias já está vivo. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele morreu na cruz por nós, para nos livrar de todas as enfermidades. E Ele cuida da nossa saúde, Ele cuida do nosso dinheiro, Ele cuida da nossa mente, Ele cuida do nosso corpo, Ele cuida de tudo aquilo que nós precisamos. Nós servimos a um Deus completo. Nós servimos a um Deus completo.
Você não precisa de mim para chegar até Deus. Eu não sou Messias na sua vida. Eu sou simplesmente um orientador. Assim como os pastores são. Simplesmente um orientador. Eu não tenho poder mágico nenhum para te oferecer, amado. O único poder que eu tenho para te oferecer é ler a palavra, e a palavra transformará a sua vida. Ouça a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, a fé não vem pelo ver. A fé não vem por ficar impressionado com os testemunhos, porque afinal de contas, quantos testemunhos dão errado? Você só vê os testemunhos que dão certo. E quantos testemunhos dão errado? Quantos? O ensino do outro evangelho, preste bem atenção nessa frase. O ensino do outro evangelho tem colocado alguns que são libertos do poder do pecado, debaixo da escravidão da religião. O ensino do outro evangelho tem colocado alguns que já foram libertos do poder do pecado, debaixo da escravidão da reunião. Você tem que vir à corrente dos 7 semanas, você tem que fazer a novena dos 7 dias, você tem que comprar a água que é do Jordão, você tem que comprar o óleo que vem de Israel, você tem que comprar a toalhinha mágica que vai curar até chulé. Cura tudo. Coloca você debaixo de uma opressão, coloca você debaixo de uma coação, e você tem que vir as 7 vezes. Porque se você vier só 6 vezes, vai dar tudo errado. Você precisa começar de novo, para ofertar de novo. Naquela época já havia gente que colocava julgo na religião. Segundo motivo da epístola de Timóteo, necessidade de encorajar homens espiritual e moralmente vocacionados para o ministério. Versículo 2, capítulo 2, versículo 2, vai lá comigo. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Discipulado. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar outros. Sabe o que é isso? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Ide por todo mundo e fazei discípulos. Você sabe a palavra? Então ensine um pouquinho que você sabe para outro, para que esse pouquinho seja multiplicado para outro, e para outro, e para outro, e para outro, a fim de que o outro evangelho não prevaleça, mas que o evangelho de Cristo permaneça fiel, firme, inabalável, verdadeiro, vívido na presença e na vida de cada um que você ensinar. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, faça discípulos do evangelho verdadeiro. Timóteo, prega o evangelho verdadeiro, assim como você me viu pregar muitas vezes. Ensine o evangelho verdadeiro. Fale alto, Timóteo. Em Gálatas ele fala: repreenda os que não são do evangelho verdadeiro. Ensine, Timóteo. Pegue homens bons, homens de caráter, mulheres sãs, saudáveis espiritualmente falando, e ensine essas mulheres e as torne pregadoras da palavra, e as torne comunicadoras do evangelho, e as torne vivenciadoras. E quando eu estou falando de pregadores da palavra, eu não estou falando só do púlpito, só de quinta-feira, só de domingo de manhã, só domingo de noite, não, irmãos. Eu estou falando de pregar a palavra todo dia. Nós temos que pregar a palavra todo dia. Faça como Francisco de Assis falou: pregue a palavra, e se for preciso, use palavras. Pregue com a sua vida. Se for preciso, use palavras. Mas tomara que não seja preciso. Tomara que você possa pregar sem usar palavras. Isso é formar gente de caráter. Irmãos, misticismo não forma ninguém de caráter. Perdão, não forma o caráter de ninguém. Meus irmãos, essa onda que nós vemos
das igrejas neopentecostais de juntar multidões para verem sinais miraculosos não forma o caráter de ninguém. A pessoa chega ali carregada de erros, carregada de pecados, e vê alguma coisa, ou deixa de sentir uma dor no braço, mas continua carregada de pecados. Você lembra da história dos 10 leprosos? Jesus foi e curou os 10 leprosos, mas só um voltou para agradecer a Jesus. Só um leproso foi salvo. É melhor ser um leproso que entra no céu, do que ser um ex-leproso curado que não entra no céu, irmãos. Você entende isso aí? Diga um amém. É melhor entrar no céu, mesmo que leproso, do que ser um ex-leproso ausente do céu. Formar gente que vai pregar o Evangelho de Cristo. Terceiro motivo da escrita da segunda carta de Paulo a Timóteo: necessidade de instrução para o dia a dia, a fim de que o Evangelho seja mais do que uma reunião, mas sim algo vivido diariamente. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 15 a 19. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Irmãos, manejar corretamente a palavra da verdade não é saber rapidinho, achar rapidinho o livro de Naum. Não é exatamente saber achar Jó rapidinho. Esdras, opa, eu sei. Não é exatamente isso. Isso é muito bom. Isso você deve saber. Isso você precisa saber. Mas manejar corretamente a palavra da verdade é fazer uma exegese correta. É ter um entendimento correto do que a palavra diz. É falar o que a palavra diz e não falar aquilo que você quer que a palavra diga no seu lugar. Não usar a palavra por pretexto. Manejar bem a palavra da verdade é manejar honestamente a palavra da verdade. É manejar com critério a palavra da verdade. Amém, amados? 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como um câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Paulo dá o nome. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. Você pertence ao Senhor, meu amado? Dê um glória a Deus aí. Então o Senhor te conhece. Diga para quem está do seu lado: o Senhor te conhece no profundo da sua alma. O Senhor te conhece, meu amado. E afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O que Paulo está ensinando aqui a Timóteo é que ele precisava ensinar que o povo precisa viver a fé que não é só fruto do ajuntamento. Ei, irmãos, viver a fé aqui dentro é muito bom. Isso aqui é um oásis no meio de muitas vezes um inferno lá fora. Lá fora tem tudo que não presta ao nosso alcance. Tem pornografia, tem adultério, tem mentira, tem intriga, tem raiva, tem briga, tem assassinato, tem droga, tem sensualidade. Tudo que você lembrar está lá fora, ó. A partir do momento que você puser o pé lá fora, tudo isso nos espera. Mas nós precisamos viver uma fé que vai além do ajuntamento do povo de Deus. Aquilo que nós pregamos aqui, que você vibra aqui, que você dá um glória a Deus aqui, precisa ser vivido por você a partir do momento em que você põe o pé lá na calçada. Essa é a verdadeira fé. Aqui é uma beleza, o marido não brigou com a esposa, o filho não fez malcriação, mas lá fora tudo isso nos espera. Espero que não.
Mas o comum é que sim. Lá é que precisamos praticar o que o verdadeiro Evangelho nos ensina. De andar mais uma milha, de comer mais um saco de sal. E quando a gente resolve não comer mais um saco de sal, a gente se arrepende. Um evangelho que não precise que dê certo o tempo todo para ser evangelho. Um evangelho que não precise que tudo dê certo o tempo todo para ser evangelho. Se você quer viver o legítimo evangelho, saiba que nem tudo vai dar certo o tempo todo. Mas nem por isso Jesus deixa de ser o Cristo. E o Evangelho com E maiúsculo deixa de ser o Evangelho de Cristo, o legítimo Evangelho. E se você entende isso aí, dê um glória a Deus e dê uma salva de palmas ao Senhor. É exatamente aí que se manifesta o poder de Deus, quando nem tudo dá certo. O Evangelho com E minúsculo, o outro evangelho diz que tudo tem que dar certo. Mas o evangelho com E maiúsculo mostra que Pedro foi morto de cabeça para baixo, crucificado, que Paulo foi decapitado, que todos os apóstolos morreram martirizados, com exceção de João, mas mesmo assim João, por causa de Cristo, foi colocado num caldeirão de óleo fervendo. Esse é o evangelho com E maiúsculo, mas o outro evangelho esconde tudo isso. O evangelho que não depende de resultados. Tem crente que é crente roda gigante. Você conhece crente roda gigante? É aquele que oscila. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Tô bem, tô mal. Tô bem, glória a Deus, aleluia. Se 1000 vierem contra mim, eu vou contra eles e eu arrebento. Ah, eu hoje acordei. Ah, eu sou de Cristo. Ah! Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Acorda de manhã assim, escovando o dente e cantando, não importa o que vão pensar de mim. Mas no dia seguinte, estou mal. Estou passando pela prova, pastor. Estou no deserto, pastor. Está soprando um vento, pastor. Está soprando vento, desliga o ventilador. Estou mal, pastor. Nós temos dias bons e temos dias ruins. Mas pare para perceber se o seu modo de crer não está se tornando uma roda gigante. Os dias ruins virão, mas nos dias ruins a minha fé precisa estar lá em cima. A minha fé não pode estar lá embaixo junto com os dias ruins. Exatamente o contrário. Por isso que eu preciso manter a minha fé constante. Porque o Senhor, Ele é constante. A obra de Deus na minha vida, ela é constante. Posso estar na prova, posso estar no vento, posso estar no deserto, mas o Senhor está comigo. A sua mão me guarda, Ele me sustenta e no fim Ele me levantará. Ele me sustenta. Um evangelho intenso. O evangelho de segunda a sexta. Quarta coisa, já vou terminar. Paulo nos mostra como implementar este evangelho em nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. E o título desta mensagem é
vivendo um evangelho não fingido. Por causa desse texto que nós vamos ler agora. Capítulo 1, versículo 5 de 2 Timóteo. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Glória a Deus. Paulo está dizendo que havia uma fé não fingida em Timóteo, que havia uma fé não fingida na avó de Timóteo, chamada Lóide, e que havia uma fé não fingida na mãe de Timóteo, chamada Eunice. Irmãos, uma fé não fingida, uma fé verdadeira, uma fé que suporta os piores momentos. Paulo fala assim: eu recordo-me da sua fé não fingida. Sabe por quê, irmãos? Aqui entre nós, fica só para nós, ok? Uma pessoa que tem uma fé não fingida, ela é inesquecível. Ela marca a vida do outro. Uma pessoa que é cristã mesmo, que é crente mesmo, ela marca, ela é inesquecível. Ela não dá para se abandonar uma pessoa dessa, porque você sabe que ela tem uma fé, que ela já demonstrou uma integridade na sua fé, que ela já suportou provações terríveis, mas ela tem uma fé não fingida, ela tem uma fé firme no Senhor Jesus Cristo, e ela não abre mão da sua fé. Paulo está dizendo: não se esqueça das tuas origens, não se esqueça da tua avó Lóide, não se esqueça da tua mãe Eunice, que tem o mesmo tipo de fé que você, e que transmitiram a você os mesmos conceitos de fé, uma fé não fingida. Paulo viu em Lóide, Paulo viu em Eunice uma fé também não fingida. Quando o Senhor olha para nós hoje, o que Ele vê, irmãos? O que Ele vê? Uma fé não fingida é uma fé que não é meramente religiosa. É uma fé que é coerente com a Escritura. É uma fé colocada em prática. É uma fé que não é a fé no outro evangelho. É uma fé que não é a fé no outro Jesus com G, no Jesus genérico. Uma fé não fingida. É uma fé participativa, é uma fé otimista, é uma fé que prega o evangelho, é uma fé que suporta a aflição, o dia da aflição, porque é um dia, o dia passa e volta a bonança. O choro pode vir pela noite, mas a alegria vem pela manhã. Há um tempo, amados, em que cessa a tristeza, em que cessa o choro, e que vem a alegria pelo amanhecer. Não se esqueça do teu passado. Paulo está dizendo assim para Timóteo: não se esqueça de quem te abençoou. E hoje eu quero fazer um desafio aqui para você. Não se esqueça de quem já te abençoou. Não esqueça de quem já abençoou você na sua fé. Não esqueça dos primeiros a te evangelizarem, a falar de Jesus para você. Não esqueça de quem um dia orou por você, e você sabe que orou por você no momento em que você estava em aflição. Não esqueça da avó Lóide, não esqueça da mãe Eunice. Não esqueça de quem semeou a palavra de Deus no seu coração. Não esqueça dos seus professores de escola dominical. Não esqueça dos pastores que passaram na sua vida, porque bem ou mal, eles semearam algo bom em você. Não se esqueça da sua mãe de oração. Não se esqueça de quem foi na tua casa quando você estava mal e não queria mais saber de nada, e alguém foi lá te socorrer. Não esqueça dessa pessoa.
O outro evangelho é dos ingratos, mas o evangelho de Cristo é de pessoas com coração grato. Não esqueça das mensagens que você ouviu e que te fizeram tão bem. Não esqueça de como Deus usou homens e mulheres para trazer uma palavra ao teu coração. Não esqueça de crianças que Deus pode ter usado para te abençoar, como já usou para me abençoar. Nós fazemos parte de uma geração ingrata, amados. Nós precisamos nesta manhã parar para lembrar. E o meu desafio para você é que você vá para casa e comece a fazer uma lista. Eu vou fazer isso. Fazer uma lista das pessoas que passaram pela sua vida e que deixaram algo bom na sua vida. Algo bom em relação à sua fé. Edificaram a sua fé. A Bíblia diz que nós somos um edifício. E esse edifício é edificado tijolo por tijolo. Faça uma lista de quem colocou um tijolo na sua construção de fé. Faça uma lista das pessoas que passaram e que deixaram a palavra. E ore a Deus agradecendo por elas. Estejam elas já falecidas ou não. Você não vai orar pelo morto, mas você vai orar agradecendo, porque aquela pessoa um dia passou pela sua vida e te abençoou tremendamente. Amém, povo de Deus? Cuidado com a ingratidão. Eu quero concluir, já estou avançado. Cuidado com o evangelho genérico. Cuidado. Cuidado com o outro evangelho. O outro evangelho é um evangelho sem cruz. O outro evangelho você não precisa carregar a cruz. E nem Jesus morreu na cruz. Ele simplesmente é um Jesus super poderoso, super homem. Super tudo, e à nossa disposição. O outro evangelho, muitas vezes é o evangelho místico, que sapateia para lá, sapateia para cá, pula para cá, dá voadora para lá. Ontem eu vi uma foto que uma irmã aqui da igreja postou, a Joyce, no Facebook, no púlpito, uns 5 ou 6 homens, literalmente, irmãos, voando. Eles estavam dando saltos e alguém pegou a foto, fotografou assim na hora que eles estavam voando. Tinha um que estava bem alto, assim, a uns 80 centímetros do chão. Eles estavam no ré-plé-plé. Isso não forja o caráter de ninguém. Isso não abastece a segunda-feira, a terça-feira de ninguém. Você não vê apoio bíblico para esse tipo de coisa. Por isso que nós não praticamos aqui. Não busque um evangelho místico. Embora o evangelho em si, com letra E maiúscula, seja sobrenatural. Mas não busque o evangelho de você sentir arrepios ou de manifestações místicas. O outro evangelho é um evangelho plural, não seletivo. Existe uma nova doutrina, que eu estava conversando com o pastor Gilmar, eu ainda não conheço no Rio ninguém que pregue isso. Mas em São Paulo, 2 pastores de maior expressão, que eu admirava muito, muito, muito. Um deles chama-se Ricardo Gondim, e outro chama-se Ed René Kivitz. 2 pastores maravilhosos. Mas estão pregando agora a teologia relacional, como eles chamam, ou a teologia liberal, como é chamada em teologia. Essa teologia, entenda bem, essa teologia diz que Deus existe, mas que Deus não pode interferir no indivíduo. Que Deus não pode interferir no que acontece. Que Deus é um mero espectador. Essa teologia diz que Deus vai salvar todos, que todos são salvos. Não é a teologia da porta estreita e da porta larga para a perdição.
mas é a teologia de uma porta só, bem larga e para o céu. Isso contraria o que o verdadeiro evangelho fala. E outras coisas mais que eu não vou aqui gastar tempo de enumerar, porque não vale nem a pena. Mas só com essas duas ideias você já entende o quão nociva é. E é uma teologia muito inteligente, porque Ricardo Gondim é muito inteligente. É uma pena que ele tenha ido por esse caminho. Ed Renekiewicz é muito inteligente. É uma pena que ele tenha ido por esse caminho, mas foi. É um outro evangelho. E nós precisamos falar, como aqui falou Himeneu e Fileto. Nós precisamos falar. O outro evangelho é um evangelho interesseiro. É um evangelho cujos líderes têm interesse de encher a igreja, interesse de ter poder, interesse de ter dinheiro, cobiça. E é um evangelho que produz cobiça em quem está ouvindo. Produz interesses. As pessoas vão por interesse. Meu irmão, não seja um crente interesseiro. Seja um crente que ama o seu Senhor. Você esteja aqui, venha aqui à igreja, não por interesse, mas por amor ao Senhor. Certamente o Senhor vai te abençoar. Certamente o Senhor vai devolver o carinho que você dá para Ele. Certamente Ele é um Deus galardoador daqueles que o amam. Mas não venha por interesse, porque Deus não se vende. Deus é soberano, Deus é todo poderoso, e Ele não se vende. Deus não se vende. Terminando, dê valor às pessoas que tornaram você uma pessoa melhor. Se nessa manhã tem alguém aqui nessa igreja que já tornou você uma pessoa melhor, no final do culto ou durante a ceia, vá até essa pessoa e troque o cálice com ela. Dê valor a essas pessoas. Dê valor às coisas que fazem para você. E a última frase: viva com intensidade os valores do legítimo evangelho, mesmo que não seja o evangelho que faz mais sucesso. Eu estou convicto, eu estou plenamente convicto que no Brasil hoje, no mundo hoje, o evangelho que faz mais sucesso é o outro evangelho. O evangelho com letra E maiúscula faz menos sucesso, porque é evangelho de cruz. Mas seja convicto e viva em plenitude. Sabe por quê, irmãos? Da mesma forma como Deus honrou Paulo, da mesma forma como Deus honrou Timóteo, Ele vai honrar você e a tua vida vai ser abençoada, se já não é muito abençoada. Se você crê, erga sua mão e dê um glória a Deus aí. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Vamos ficar de pé. Quero convidar os casais que vão servir a ceia para vir aqui à frente. Vamos ficar de pé, vamos orar. Feche os seus olhos, por gentileza. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Obrigado, Senhor, pelo momento de louvor. Obrigado, Senhor, pela palavra. Obrigado pela oferta, Senhor. Obrigado pela ceia que agora vamos servir, Senhor. Vamos compartilhar. Obrigado, Senhor, porque somos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós não servimos a um outro evangelho, mas nós servimos ao verdadeiro evangelho. Um evangelho que talvez nos confronte bem mais do que outros ensinos, mas é o evangelho genuíno. E nós te louvamos, Senhor, porque não somos só nós que temos esse privilégio de pregar. Tem muita gente boa pregando o teu evangelho. Muita gente boa. Fortalece-os, Senhor, na fé.
Fortalece-os, Senhor. Dá-lhes força, Senhor, nesse tempo em que as heresias estão ainda mais fortes do que na época de Timóteo. Senhor, guarda o coração do teu povo, desta igreja, contra essas heresias. Que nós não sejamos levados, Senhor, por comichão nos ouvidos, buscando mestres para nós mesmos, como diz a palavra. Que nós sejamos, Senhor, discípulos teus, verdadeiros, simples, honestos, plenos, com caráter cristão, como o Senhor ensinou a Paulo e como o Senhor ensinou a Timóteo. Abençoa-nos, Senhor, que essa palavra nos faça refletir nas pessoas que já fizeram diferença em nossas vidas um dia, e que o Senhor possa nos dar gratidão por essas pessoas. Recebe, Senhor, as nossas vidas. Recebe, Senhor, a ceia que vamos celebrar agora, em memória do legítimo Evangelho, em memória do legítimo Senhor, em memória do Verbo vivo, em memória da tua vitória na cruz. Abençoa-nos, Senhor, que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Toma o seu lugar, queridos. Vamos servir a ceia. Nós te agradecemos pelo preço que pagou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou. Podem ir, irmãos, podem servir. Senhor, graças te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me digno é o Senhor, sobre o trono está. Sacrifício de amor, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Vamos ficar de pé, amados, você que foi servido. O Senhor nos chamou para adorá-lo, o Senhor nos chamou para bendizê-lo. Eu quero convidar você aí, mesmo que você não cante a música, mas que você possa adorá-lo com as suas palavras. Que você diga ao Senhor palavras que só você pode dizer, palavras que não existem em nenhum outro coração, só no seu. Palavras de intimidade, palavras de coisas que aconteceram com você, que o Senhor falou com você, palavras daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Guarde, use esse tempo para ter intimidade com o Senhor.
se preocupe com mais nada. Se preocupe meramente em servir o Senhor da melhor forma possível. Vamos cantar, digno é o Senhor. Digno é o Senhor. Sobre o trono está. Ressuscitou. Cristo é o Senhor. Ele ressuscitou. Ele é o Senhor. Pega esse pedaço de pão aos céus. Vamos agradecer ao Senhor por eu receber do Senhor o que eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que Ele foi traído, Ele tomou o pão, partiu o pão, tendo dado graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Ele se deu por nossas causas, por nossa causa. Ele se deu por nossas vidas. Ele se deu, amados, em amor por nós, para cancelar o escrito de dívida, para pagar todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Quero convidar você a erguer o seu pão e agradecer ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Vamos abrir nossa boca. Vamos agradecer ao Senhor em voz alta. Graças nós te damos, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado que o Senhor nos livrou da condenação do pecado. Obrigado que o Senhor nos livrou da condenação da religiosidade. Obrigado, Senhor, porque hoje o cristianismo não é mais um rito, não é mais uma sequência de religiosidade, mas é liberdade em Cristo Jesus. Damos graças a Ti, Senhor. Damos graças a Ti pelo Teu corpo entregue por nós na cruz do Calvário. Damos graças porque esse amor nos alcançou, Pai, e nos libertou do poder do pecado. Graças Te damos, Pai. Em memória do sacrifício do Senhor, comamos todos juntos do pão, amados. Você pode glorificar a Deus? Aleluia! Glórias ao Senhor! Glória! Graças, Senhor! Graças, meu Senhor! Jesus, meu Senhor, te dou graças, muitas graças, Senhor. Graças, meu Senhor, Jesus. Erga o cálice, erga o cálice. Quero convidar você a trocar o seu cálice com alguém perto de você ou mais longe de você. Agradecer por alguém ter feito algo especial na sua vida. Fique à vontade. Diga que você tem comunhão com essa pessoa. Diga que você tem
prazer em ter comunhão com essa pessoa. Tem comunhão contigo, tá? Tem comunhão contigo, Giovanni. Tem comunhão contigo, Marcelo. Tem comunhão contigo, meu. Tem comunhão contigo, Deus. Aleluia. Erga seu cálice aos céus. Erga seu cálice. Aleluias. 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 Glórias a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Glórias a Deus. Do mesmo modo, amados, ao fim da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Anuncio a morte do Senhor até que Ele venha. Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele voltará para nos buscar. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, muito obrigado pela Tua oferta na cruz do Calvário por nossas vidas. Senhor, muito obrigado porque essa oferta nos alcançou e o Teu sangue nos purifica de todo pecado. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa o Teu povo. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que vivamos um evangelho verdadeiro e pleno. Abençoa-nos, Senhor, de modo tal que nós possamos estar sempre juntos do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu sangue, pela Tua carne, entrega ali na cruz do Calvário. E em memória do sacrifício do Senhor, nós celebramos a ceia do Senhor. Em memória disso, amados, bebamos todos juntos do cálice. Glorifica o Senhor, amado. Aleluia! 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 Aleluia, 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 Você foi abençoado? Deixe o seu cálice aí em cima do banco, então. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Senhor, muito obrigado por este culto, obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra, pela oferta, obrigado pela ceia, Senhor, obrigado por essa comunhão tão gostosa, que agora, Senhor, ao voltarmos para nossa casa, o Senhor nos dê descanso, o Senhor nos dê uma tarde na Tua presença, meditando, Senhor, sobre o que ouvimos esta manhã,
e que nós possamos colocar em prática em todos os dias desta semana, como é a proposta do Teu Evangelho. Leva-nos para casa em paz, Senhor, dá-nos um bom almoço, que nós possamos ter uma tarde super agradável. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, aquele que morreu na cruz por nós, Jesus de Nazaré, que o amor de Deus, o nosso Pai, aquele que cuida de nós, que nos gerou, e que o Espírito Santo de Deus, a presença dEle, o carisma dEle, a ação sobrenatural do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos, sobre vós permaneça, assim como todo o povo de Deus, que vive o Evangelho verdadeiro, o Evangelho pleno, que vive o Evangelho da cruz, agora e eternamente. Amém, 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 amém.